Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Supremo Tribunal, do Sr. Presidente, neste caso, o Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura e o Sr. Vice-Presidente, agradecer o contributo que já aqui nos trouxeram, a avaliação em relação a esta nova versão das propostas que temos em discussão e ainda assim queria fazer algumas perguntas e deixar uma primeira consideração. Uma consideração de preocupação relativamente ao relato que aqui nos trouxe, em relação às dificuldades com que neste momento o Supremo Tribunal de Justiça está confrontado e como também outros tribunais, não só tribunais da relação, mas tribunais de primeira instância estão confrontados perante a situação e perdoe-me o termo, de sangria a que os tribunais foram sujeitos por força da previsão, da aprovação desta proposta de lei e obviamente essa é uma realidade que nós próprios já tínhamos constatado. E, aliás, constatámos logo a partir do momento em que deu entrada à proposta de lei e na altura a análise que fazíamos era que os efeitos desta proposta de lei far-se-iam sentir mesmo antes da sua aprovação e a realidade, infelizmente, está a demonstrá-lo. E é preocupante esta situação pelos graves prejuízos que ela causa ao funcionamento dos tribunais. Estou em crer que o retrato que aqui nos deu da existência de 300 recursos à espera no Supremo Tribunal de Justiça, do não funcionamento da secção social do Supremo Tribunal de Justiça, por falta de juízes em virtude do pedido de jubilação, dos pedidos de jubilação que foram apresentados, julgo que retrata estes graves prejuízos que estão a ser causados neste momento ao sistema judicial e, portanto, uma primeira pergunta que lhe queria fazer, Sr. Conselheiro, é como prevê o Conselho Superior da Magistratura reparar estes prejuízos e, em concreto, se há ou não, nesta proposta de lei, normas que possam ser, eventualmente, um entrave à resolução destes problemas. Já aqui fez uma referência ao artigo 8º, presumo que dentro do artigo 8º há o artigo 188-A que se propõe acrescentar relativamente à proibição de valorizações remuneratórias, particularmente em relação ao número 5, e a questão que lhe queria colocar é esta, Sr. Conselheiro, é se esta norma do número 5 se é suficiente para que se proceda à nomeação de juízes, não só nos tribunais superiores, mas também nos tribunais de primeira instância, de forma a colmatar aquelas que são neste momento as vagas existentes, portanto, as necessidades dos tribunais existentes, ou se deve haver, inclusivamente na lei, outra previsão relativamente à possibilidade, eventualmente, de concursos extraordinários de formação de magistrados, porque tenho em conta que já aqui foram feitas algumas considerações relativamente à escassez dos magistrados que serão formados no SEG e que, perante aquela que é a realidade que aqui nos trouxe, certamente poderão não ser suficientes e, portanto, a pergunta que lhe fazia era se esta norma do número 5 é suficiente em relação à nomeação de novos magistrados e, particularmente, estou em crer que em relação ao Supremo Tribunal de Justiça e a tribunais superiores e aos restantes tribunais superiores, portanto aos tribunais da relação, que poderá não haver outra necessidade, mas particularmente em relação à primeira instância, se devia ou não a Assembleia da República considerar a necessidade de abertura de um curso extraordinário e dos necessários meios a afetar a realização desse curso extraordinário de formação do SEG para suprir as necessidades que hoje se verificam nos tribunais. Uma outra questão tem que ver com a aposentação e a jubilação. E queria deixar uma primeira consideração, que é uma consideração que dá conta de uma discordância de fundo que, da parte do PCP, temos vindo a manifestar em relação ao Estatuto da Aposentação e, portanto, as regras aprovadas no Estatuto da Aposentação nunca mereceram a concordância do PCP, não mereceram em relação aos funcionários públicos, não merecerão, obviamente, também em relação aos magistrados. Mas há uma questão que o Sr. Conselheiro já aqui levantou, mas ainda assim relativamente à qual eu pedi alguma clarificação, e que tem que ver com este artigo 68 da lei. Porque o artigo 68, na prática, aquilo que determina é o esvaziamento do Estatuto da Jubilação. E o Sr. Conselheiro já aqui referiu a necessidade do Estatuto da Jubilação por correspondência àquilo que são os deveres que são impostos aos magistrados jubilados. E a questão que lhe queria colocar é esta. Com este artigo 68, estaremos ou não perante um esvaziamento do Estatuto da Jubilação que pode ter consequências negativas. Ou seja, esvaziando-se o Estatuto da Jubilação e, portanto, passando a ter magistrados aposentados
com as condições que estão atualmente previstas para a jubilação, está ou não vedada, na prática, aquilo que é a correspondência entre os deveres impostos aos magistrados jubilados e aquilo que é a direta correspondência em termos materiais, não só em termos de remuneração, mas também em relação a outros direitos que são previstos. Pode ou não esta norma ter o efeito perverso, ou seja, esta norma de equiparação da aposentação à jubilação pode ou não ter o efeito perverso por não se prever essa correspondência entre deveres e direitos que atualmente estava prevista no Estatuto, nos artigos 67 e seguintes do Estatuto dos Magistrados Judiciais. E tenha em boa conta as restantes considerações que aqui nos deixou relativamente ao artigo 67, particularmente em relação ao número 7, na prática aquilo que nos sugere é a manutenção da redação do atual número 4 do artigo 68 nesta reorganização que lhe é dada e, portanto, fico por aqui em relação às questões. Peço desculpa, Sr. Conselheiro. Com as regras que agora ficam aprovadas no anexo da lei em relação ao tempo, tanto faz aposentar-se ou jubilar-se, que as exigências em termos de idade e tempo de serviço são as mesmas. Portanto, se calhar agora passamos a ter essa possibilidade. E a questão ia nesse sentido.